Fala galera do grupo Forex Consultor Expert BR, beleza, beleza? Aqui é Daniel Lompa começando mais um estudo de Reading Indexes com a ajuda aí do relatório COT. Maravilha pessoal, para essa semana então a gente tem algumas oportunidades, tá? E vamos dar uma verificada no que aconteceu nas oportunidades aí da semana passada, né? Que foi comentado e vamos ver como o mercado se comportou, tá? Com base aí na nossa análise da semana passada, tá? E vamos aí fazer algumas projeções para a próxima semana, ok? Muito importante esse estudo. E tá no que aparece nos relatórios, tá? E tudo mais. Mas ajuda bastante e isso dá uma direção bem interessante. Para quê? Para você ficar atento a algum tipo de comportamento do mercado na direção do sentimento do mercado, tá? Com base no que o relatório e nos índices, tá ok? E também com base na análise técnica, né? Ok? Que a gente faz aí o estudo, que a gente procura verificar os pontos mais importantes. Então isso dá um norte, isso dá uma direção, tá? Para que você tenha mais chances de acerto no mercado. Por isso eu acho esse estudo muito importante, ok? E eu procuro fazer sempre ele, tá? Para compartilhar também com a galera e isso também acaba me ajudando, certo? Para entender aí o comportamento do mercado e ver alguns pontos mais relevantes aí de algumas possíveis entradas aí, tá? Então vamos começar o nosso estudo aí, né, pela atualização do relatório COT. Bem, bem radical aí dos vendedores, tá? Alguma coisa aconteceu e os compradores estão se mantendo lá naquela faixa lá dos 183 mil, por ali, estão naquela média ali, entendeu? Então vamos dar uma olhada aqui como é que ficou aqui, ó, nosso marcador aqui de porcentagem, tá? Ele tá com menos 25% aí dos vendedores, tá? Eles saíram das posições e os compradores deram uma saída, né? Saíram também, mas saíram menos, 3%, tá? Total de volume diminuiu, tá? Do pessoal aí da galera do euro, tá? Somando então aí os dois, né? Deu essa diminuição do volume aí. Nós temos ainda um viés de alta, tá? Um nível de força aí de 66% no euro, tá? Indica ainda uma alta, tá? Mas esse nível aí, ele tá diminuindo, tá? Aparentemente ele vem diminuindo. Nós temos uma diferença aí entre os dois aí de 140%, tá? E nós temos também aqui o preço abaixo das
E nós temos então esse valor aqui, ó, 94.770, tá? É a região onde ele tá. Ó, voltou para aquela região ali, né, dos topos. Então ele tá nessa acumulação, continua nessa região de acumulação. Na semana passada deu a ideia de que ele poderia fazer uma queda, realmente aconteceu a queda, tá? Caiu mais de 2.000 pontos, tá? O euro. A gente vai olhar no gráfico lá e agora ele já teve aí uma forte tendência de alta aqui de novo, tá? Uma retração forte, tá? Então vamos dar uma olhada também no índice dele antes da gente poder ir para o gráfico, tá? Do euro. Vamos dar uma olhada aqui no euro. Ó, o euro aqui no índice ele formou esse triângulo, tá? Ó, um triângulo, ou se você quiser também colocar aqui um maço bandeira, tá? Mas eu vou falar como um triângulo, tá? Um triângulo ascendente, tá? Ele rompendo qualquer lado desse triângulo que já tem as projeções, tá? Então essa linha de projeção aqui é exatamente, ó, aqui, ó, da base, tá? Da base do triângulo, tá? Ele rompendo. Eu coloquei aqui porque é um valor aleatório, tá? Mas a partir do rompimento a gente já tem uma ideia, tá? Então eu deixei aqui só pra gente ter uma ideia, tá? O preço rompendo aqui nessa região, então a gente já tem a projeção da base do triângulo, tá? Rompendo para cima, a projeção até aqui, rompendo para baixo, a gente tem uma projeção até mais ou menos essa região aqui, tá? Então a gente fica observando no índice do euro, tá? O que pode acontecer, ok? Lembrando que ainda a tendência de alta, ele pode ainda, né, até romper essa máxima aqui, tá? Estopo e continuar subindo, tá ok? Agora vamos para o gráfico, vamos lá dar uma olhada no gráfico. Aí o gráfico, tá? Beleza. Então semana passada a gente tinha comentado, né, que o euro possivelmente ia ter uma queda, né, uma correção até a região das médias aqui de 72 períodos. Eu tenho uma média aqui de 72 períodos, tá? Em alguns gráficos eu uso uma média de 42, tá? Mas eu achei interessante colocar uma média de 72 períodos aqui, tá? No euro USD e também eu uso no GBP USD, tá? Então ela tá nessa região aqui, tá? Se nós colocarmos aqui a média de 42, ó, a gente já pode ver, né, que ele rompeu então essas duas médias, ele voltou, tá, para essa região das médias aqui, tá, começando então a dar um sinal de que o euro pode ter uma queda maior, tá? O MACD já cruzou para baixo, nós temos aqui a média, já foram as duas, né, tiveram um rompimento, tá? Se nós olharmos aqui a partir da abertura do mercado, tá, de domingo, ó, ele abriu aqui com um gap, ele subiu aqui quantos pontos? Tá, a partir da abertura ele subiu aqui uns 400 pontos, ó, olha só que maravilha, e derreteu, ele só foi lá fechar o gap e derreteu e caiu 2.190 pontos, quase 2.200 pontos ele caiu. Quem pegou essa queda aqui, maravilha, tá de parabéns, tá? Agora ele voltou para a região das médias, olha só, tá interessante aqui nessa região das médias onde ele tá, até para uma possível venda, olha só, possível venda, o MACD cruzado para baixo, tá ok? Nós vimos aqui, ó, estamos vendo um topo triplo aqui, ó, olha só, topo triplo, ou se você preferir também, pode colocar aqui como ombro, cabeça, ombro, tá? Bem lá no topo onde ele fez, tá? E aqui foi a queda, tá? A projeção então da cabeça aqui desse ombro, cabeça, ombro, então ela vem até mais ou menos essa região. Mas se nós colocarmos aqui no gráfico diário, a gente vai ver também aqui, ó, uma possível formação de um novo ombro, cabeça, ombro. Tá aqui, ó, um ombro, aqui a região da cabeça, e aqui, se ele subir, né, encontrar uma resistência nessa região, pode formar um outro ombro para começar uma queda, tá ok? Então nós temos esse cenário aqui no euro USD, tá ok? Lembrando que ele chegou nessa região aqui de resistência, sentiu realmente a resistência aqui, ó, nesse ponto. Ele bateu uma vez, não conseguiu, caiu, bateu outra vez, tentou, não conseguiu, bateu mais uma vez, tentou, não conseguiu, abriu com um gap de baixa e veio para essa região aqui, tá ok? Está abaixo das médias. Eu colocando então uma média de 72, eu consigo ver que aqui é uma região de suporte, ó, não foi? 72, tá? Eu consigo ver que é uma região de suporte, tá? Onde ele veio, tá? Então ele pode voltar para esse nível aqui, tá? Da média de 21 períodos, para posteriormente começar uma queda, continuar uma queda, tá? Então a gente fica observando durante a semana o comportamento dele, por quê?
porque nós temos os dois lados da moeda, né, pessoal? Nós temos os dois lados. Tanto ele pode subir e encontrar uma resistência nessa região aqui para depois cair, né? Como ele pode também continuar subindo, tá? Devido a essa tendência que ele tá aqui, essa tendência de alta, e buscar aquele outro nível que tem lá em cima, tá? Então ele pode fazer também esse comportamento, porque nós temos lá no índice, né, a formação daquele triângulo, né? E se ele romper aquele triângulo para cima, nós possivelmente teremos mais uma alta aqui do EURUSD, tá ok? Caso ele venha romper então aquele triângulo para baixo, possivelmente nós teremos uma correção ainda maior aqui do EURUSD, então configurando aí uma reversão de tendência, tá ok? Então tá, vamos lá pro próximo, vamos lá pro relatório COT. Bom, galera, vamos dar uma olhada então aqui no dólar, tá? Vamos ver como é que tá o dólar. Olha só, o dólar, então, a gente teve um aumento dos compradores, também teve um aumento dos vendedores, tá? Os dois estão procurando fazer o mesmo movimento, tá? Olha só, compradores aumentaram 9%, vendedores também aumentaram 9%, nós tivemos um volume aí de 9%, tudo 9%, tá? O nível de força deles aí tá parelho, eles estão numa diferença aí de 100%, tá? Os dois eles estão acima da média de 13 períodos, os compradores estão a 4%, os vendedores estão a 20% acima da média, tá? E ainda nós temos um viés de baixa, tá? Viés de baixa aqui do USD, do dólar, tá? Eles fecharam então o total de posições líquidas menos 6.603, tá? Vamos dar uma olhada aqui como é que tá o gráfico. Olha só, o gráfico do dólar ainda continua, né, na queda, tá? Olha só, ainda continua caindo, tá? Nós temos lá no índice também, vamos dar uma olhada no índice. Nós temos aqui no índice do dólar, olha só, essa correção que ele fez, ele veio até a região das médias, até passou um pouco, tá? Passou um pouquinho. Deixa eu colocar aqui, essa média para 72 para a gente ver o comportamento dela. Olha só, 72 períodos ela tá logo aqui em cima, então o preço chegou próximo dessa média, tá? Já encontrou um pouco de resistência aqui, tá? Já fez algum candle de baixa, tá ok? E isso aqui ainda pode configurar a continuação da tendência, tá? Olha só onde é que tá o dólar, tá? Por mais que ele tenha feito essa alta aqui, isso é uma correção, tá? Até que me prove o contrário. Ele está abaixo então do nível de Fibonacci de 161,8% e está abaixo da média de 72 períodos, tá? E ainda pode continuar caindo, tá? Pode continuar caindo. Então vamos dar uma olhada lá, né? No gráfico, né? O comportamento aí do que a gente pode ver, tá? Eu tenho outra também configuração no dólar, tá? No outro gráfico. Vamos olhar lá. Aqui eu tenho também esse gráfico aqui do dólar, né, onde ele mostra onde ele tá, a posição que ele tá. Aqui eu tenho um nível de 261,8% do dólar, tá na região que ele tá, onde ele já encontrou uma resistência, perceba, ele subiu, né, fez esse movimento aqui, já fez um candle negativo, tá no gráfico diário. O MACD tá cruzado para cima, então sinalizando que o preço ainda pode subir um pouco mais, tá? Mas caso ele continue nessa região aqui, ele ainda pode cair um pouco mais, tá? Então eu observo aqui também o comportamento dele no gráfico de 4 horas. Eu tenho o MACD cruzado para cima, tá? Ele encontrou uma resistência aqui, né? Fez uma queda, ainda pode ter uma alta, tá? Devido o comportamento do MACD no gráfico diário, no gráfico de 4 horas, tá? E no gráfico de 1 hora eu já tenho ele com o MACD cruzado para baixo, tá? Então o que manda mais, né, nessa hora? Os gráficos menores ou os gráficos maiores, tá? Nós temos aqui o comportamento do dólar, tá? Em várias situações, tá? Então a gente pode ver ele aqui no gráfico semanal, uma queda, tá? Uma correção que ele fez, depois dessa queda, a correção que ele fez, tá? Chegou aqui no nível de Fibonacci. No gráfico diário, nós temos ele aqui fazendo a correção, ele chegou no nível de resistência, tá? Nada impede que ele continue subindo após uma queda, né, desse volume, tá? Tamanho essa queda que ele fez,
tá? Mas ainda pode acontecer que ele volte a cair. Então vamos ficar observando aí o comportamento do dólar, tá ok? Então vamos dar uma olhada lá no relatório COT, tá? Pro próximo. Próximo então aqui, galera, JPY. Vamos dar uma olhada aqui no JPY. Olha só o comportamento que ele teve aqui. JPY teve o aumento dos vendedores, enquanto os compradores ficaram aqui na mesma, tá? Na região aqui de 42 mil. Mas agora os vendedores aumentaram bastante, tá? Tivemos aí um aumento aí bem significativo, tá aqui, ó. Aumentaram 22%, enquanto os compradores aumentaram só 1%. Tivemos aí um aumento de volume de 15%. Nós temos aqui um viés de baixa, 73%, enquanto os compradores estão aqui a 27%, tá? Nós temos uma diferença aí de 139% entre os compradores e vendedores. Nós temos aqui os vendedores 10% abaixo da média, enquanto os compradores estão 5% acima da média. Total de posições líquidas fecharam aí negativo, né? 71.347. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico do SDJPY. Olha só. Gráfico do SDJPY, então ele vinha num comportamento de alta, né? Tava mostrando aqui uma força, né, compradora, tá se posicionando, ficando cada vez mais verde. Aqui agora ele já teve um comportamento diferente, olha só, né? Já teve uma queda, tá? Em uma queda bem forte, bem significativa, tá? O que indica para nós que o preço chegou numa região de resistência, tá? O preço ele tá aqui, ó, nessa região, onde ele encontrou aqui uma força vendedora maior, tá? E aqui eles começaram a bater, tá? Bateram com força nessa região aqui, o que fez o preço cair. Vamos dar uma olhada lá no índice também do SDJPY. Vamos. Aqui, ó. Olha só. O JPY então, ele fez essa queda, tá? Olha só. Se formou aqui então o rompimento, tá, da base, tá? Rompeu essa região aqui de suporte. Agora ele tá nessa região aqui, tá? Fazendo uma retração, ele pode ainda fazer uma retração aqui nas médias, tá? Mas com o comportamento que a gente viu ali pelo relatório dos vendedores, é possível ainda que o preço ainda caia mais, tá? É possível que o preço caia mais. Então, então nós temos aqui dois cenários, tá? O preço ele caiu, tá? Rompeu aqui, ó, um suporte, tá? Voltou para encontrar uma resistência, tá? O suporte, que quando ele rompe o suporte ele volta, acaba virando resistência, mas ainda está um pouco afastado das médias, tá? Aquela característica que a gente viu no relatório COT ali, da força dos vendedores, fazendo com que o SDJPY tenha um cenário diferente, o que pode fazer com que o JPY venha fazer então a continuação da tendência. Só que tem aquele porém, tá? Por várias vezes aqui a gente viu esse mesmo comportamento, tá? Onde que o relatório indicava a queda, indicava força de vendedores, e o que acontecia? Ou o preço acumulava ou o preço subia, tá? E isso aconteceu por várias e várias vezes, tá? Até que o preço encontrou aqui realmente uma região de resistência e começou a queda, tá? Eu ainda fico observando, tá? E ainda espero que o preço faça o mesmo comportamento que ele fez aqui. Aqui ele fez esse comportamento, aqui ele fez esse comportamento, não vai ser diferente se ele fizer esse comportamento aqui. Comece a acumular, trabalhar nessa região, venha buscar aqui regiões de resistência um pouco mais acima, tá? Regiões de Fibonacci, regiões das médias, para depois continuar uma queda, tá? Então isso que a gente vai observar agora lá no gráfico. Vamos olhar? Vamos. Pronto aqui, galera. Olha só. A região de resistência que eu comentei tá aqui, ó. Olha só. Essa linha eu tracei desde aqui desse topo, tá? Passou por esse topo e agora tá aqui, tá? Bateu aqui e nós vimos no relatório COT, né? O comportamento do gráfico, tá? Indicando uma possível queda, tá? Por quê? Eles encontraram então aqui uma região de resistência bem forte, tá ok? Nós temos também aqui, ó, essa linha, olha só, essa linha aqui foi de um estudo que nós fizemos aí no passado, tá?
e nós começamos esse estudo aqui, vendo o rompimento dessa linha. Aí ele voltou, ele bateu aqui, voltou, bateu aqui, voltou, bateu aqui, e aí é que acabou rompendo então e se foi, tá? Aqui depois ele começou a cair e assim foi indo, tá? Nós temos então o preço trabalhando aqui dentro de um triângulo, tá? Olha só, deixa eu diminuir aqui pra gente poder ver. Ó, o preço está trabalhando dentro dessa região, dentro desse triângulo, tá respeitando algumas linhas, tá? Que eu deixei aqui então pra gente poder se guiar no estudo. No último relatório COT então da semana passada, tá? Nós vimos que o preço poderia ter uma alta e realmente aconteceu, tá? Olha só, subiu aí mais de 1.500 pontos, tá? Olha só, para quem pegou essa alta aí, maravilha. Agora o preço sentiu essa resistência e já fez um candle negativo, tá? Olha aqui, ó, fez um candle negativo, tá? E olha só o que aconteceu num gráfico menor. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu até vou pegar aqui, ó, aquela ferramenta para escrever, que eu vou fazer um desenho aqui, galera, ó. Eu coloquei essa linha de tendência de alta, tá? Ela respeitando então um dos fundos mais relevantes, tá? Respeitou aqui, bateu aqui, aqui ele também traçou, aí já rompeu, tá? Aí fez um fundo aqui, aqui eu coloquei a linha, aí ele subiu, tá? O preço subiu aqui, chegou nessa região de resistência, tá? Que é aquela linha que eu coloquei lá, aquela linha de tendência de baixa, tá? Coloquei lá no gráfico diário, tá? Então ele veio nessa região aqui da linha, tá? Aí ele voltou, começou a trabalhar nessa linha aqui. Olha só no gráfico de 1 hora o que ele fez. Eu até marquei alguns pontos aqui, tá? Para indicar onde o preço respeitou realmente, tá? Aqui, ó, ele caiu para essa linha, ó, aqui ele respeitou, tá? Mostrou aqui que a linha tem uma força, tá? Que alguém tá observando essa linha, tá? Ele mostrou por quê? Porque o candle parou aqui, ó. Aí ele rompeu, tá? Deu um falso rompimento, voltou a subir, tá? Aí já voltou de novo, rompeu, tá? Aí trabalhou aqui na linha, ó. Olha só, trabalhou aqui na linha, caiu de novo, tá? Isso aqui foi na sexta-feira, ó. Essa alta que ele deu, tá? Essa alta que ele deu aqui, né? E já voltou e agora tá trabalhando abaixo dessa linha aqui, ó, de tendência de alta, tá? E o que que eu observei aqui, ó? Até mandei um print lá pra galera, tá? Mandei um print lá nos grupos. Isso aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra você aqui, ó. Vamos ver se eu consigo fazer. Aqui, tá? Aqui, beleza? E essa região aqui, ó. Ó, vou marcar isso aqui, ó, tá? Ó, aqui, ó. Vou marcar então essa região aqui. Aqui eu já posso fazer o seguinte. Deixa eu ver. Ó. Ó quem tá de olho aqui, ó. Tá, beleza? Aqui já tô vendo aqui, ó, um topo duplo, tá? Um pouco mais baixo que o outro, tá aqui. Ó, esse topo mais alto, esse aqui um pouco mais baixo. Aqui já coloquei aqui, ó, tá te olhando, ó. Quem tá te olhando aqui, tá? Tá de olho, então, nesse comportamento aqui, ó. Esse carinha aqui, ó, olha só. Esse carinha aqui tá de olho nesse comportamento aqui que vai dar o quê? Vai dar M. Vai dar M, ó, para bom entendedor, poucas palavras bastam. Vai dar M aqui, ó, tá ok? Então o preço está trabalhando nessa região aqui, tá? E ele tá de olho no que vai acontecer aqui. Se der realmente um M aqui, o pessoal que tá comprado tem que fazer alguma coisa para sair da posição, tá? Caso esse M não se confirme e o preço continuar subindo, maravilha, tá? Vamos ter aí um rompimento de resistência e o preço vai subir cada vez mais, tá? Mas esse carinha aqui, ó, tá tramando alguma coisa. Ele planejou esse movimento aqui e vai dar M, tá? Vai dar M e fica de olho, fica esperto porque o bicho vai pegar, tá? Então, para a próxima semana, o relatório COT tá me indicando, né, que nós temos aí um comportamento de baixa, tá? Com a força aí, dos vendedores, tá ok? O MACD aqui no gráfico de 1 hora ele já tá cruzado para baixo, tá ok? Tá cruzado para baixo. No gráfico aqui, ó, de 4 horas, eu tenho ele começando a cruzar,
tá bem numa região de resistência, presta atenção, ele tá bem numa região de resistência, o MACD de 4 horas tá começando a cruzar, o MACD de 1 hora já tá cruzado para baixo, no gráfico aqui ó, de 15 minutos, eu tenho ele aqui bem próximo de um cruzamento, tá? Não cruzou ainda, mas eu tenho ele bem próximo de um cruzamento, e no gráfico diário eu tenho ele para cima, tá? Eu tenho ele para cima porque é um período um pouco mais longo, tá? Mas percebo que todas as vezes anteriores que ele cruzou para cima, logo em seguida o preço caiu, tá? Aconteceu isso aqui, tá? E possivelmente isso pode acontecer aqui, tá? Então, galera, eu prefiro arriscar agora para a próxima semana posições de venda no SDJPY, tá ok? Tá? Por quê? Porque o risco é bem menor, tá? Para trabalhar com venda do que com compra, tá? E se realmente ele começar uma queda, ele ainda pode vir para buscar as bases aqui, ó, essas regiões aqui de baixo, porque olha só, o preço está trabalhando dentro de um triângulo, tá? Está prestes a romper esse triângulo, falta pouco para ele romper, mas eu acredito que ele não venha romper então logo de uma vez, porque o preço ainda tem espaço para trabalhar mais dentro desse triângulo, tá ok? Então eu prefiro esperar que o preço comece o comportamento de queda. Eu vou ficar observando ele aqui no gráfico de 1 hora, no gráfico de 15 minutos, tá? Para me posicionar aqui na venda, tá? Na abertura do mercado, se realmente ele der um gapzinho aqui, ó, para baixo, então galera, presta atenção que o preço se vai, tá? Vai começar uma queda para buscar níveis aí mais baixos. E eu já quero estar posicionado aqui, tá? Para já colocar o stop no lucro e pegar a queda, tá? No SDJPY. Por quê? Por causa desse carinha aqui que tá de olho nesse M, que vai dar M aqui, tá? Então é isso aí. Vamos lá pro próximo? Vamos. Que o próximo então, GBP. Lá, dá uma olhadinha no GBP. Aí, galera, isso aqui que tá um espetáculo. Isso aqui que tá um espetáculo. Ó. Esse cruzamento aqui, tá? Que está sendo esperado por muito tempo mesmo. Olha só quantas semanas nós estamos vendo aqui ó, o GBP trabalhando, né? O preço dos vendedores sempre acima e os vendedores aqui abaixo. Agora nós tivemos o cruzamento, tá? Indicando aqui a força dos compradores enquanto os vendedores diminuíram, tá ok? Vamos olhar aqui, ó, comportamento do GBP. Os vendedores diminuíram suas posições 13%, os compradores aumentaram 5%, o total de volume diminuiu 5%. Nós temos aí um nível de força aí, dos compradores já estão um pouco mais acima, tá? Ó, dos compradores já estão um pouco mais acima que os vendedores, 52%. A diferença deles é de 50% negativa, ó, 50% negativa, tá? É a primeira vez depois de tantas semanas que o preço ficou aqui, ó, no vermelho, tá? Eles estão aqui, ó, negativo, tá? O cruzamento deles, tá? E o que se passa? Nós temos aqui os compradores acima da média 32%, enquanto os vendedores estão 17%. Eles fecharam o total de posições líquidas aqui 5.054. Vamos dar uma olhada aqui no nosso gráfico do índice do GBP. Olha só que coisa mais linda isso aqui, tá? O GBP ganhando força dos compradores, tá? O gráfico subindo cada vez mais. Nós temos também lá no índice, olha só. Antes disso, deixa eu comentar aqui o ponto de reversão, tá? Olha aqui, nós tivemos ele fazendo aqui, ó, uma alta, tá? As setas aqui indicando a alta, e ele foi subindo aos poucos. Aqui ele já deu uma indecisão, tá? Mostrou que o preço aqui ficou meio indeciso, e aqui já começou o ponto de reversão, tá? Nós temos então aqui a característica do GBP, tá? De alta, tá? Já estamos aqui com uma característica do GBP de alta. Vamos dar uma olhada aqui no índice do GBP. Deixa eu ver onde é que tá o índice do GBP, tá aqui, ó. O índice do GBP, então, nós temos ele trabalhando dentro desse canal de alta, tá ok?
com essa alta que ele fez aqui, ele chegou no nível de 78,6% de Fibonacci, está acumulando aqui nessa região aqui de 78,6, tá? Quando o preço geralmente chega no nível de 78,6, ele pode fazer uma correção para os níveis um pouco mais baixos, 61,8%, 50%, para continuar alta, tá ok? É muito difícil o preço fazer então o retorno até essa região aqui, ó, tá? Até a base, quando ele chega nessa região de Fibonacci, então ele ainda pode fazer uma correção, tá? Para continuar a alta. Ou então ele pode acumular nessa região aqui e continuar a tendência de alta para romper esse nível aqui, ó, de 100%, tá? Ele rompendo esse nível de 100%, galera, já era. GBP/USD vai subir. Vamos lá no gráfico? Vamos dar uma olhada no gráfico. Aqui eu tenho o GBP/USD no gráfico de 1 hora, tá? Eu tenho ele com o MACD cruzado para cima. Semana passada ele até indicou uma possível alta, mas o preço veio fazer uma correção aqui, ó, na região das médias. O GBP é bandido, tá? Ele deu aqui, ó, uma força dos compradores, tá? Deu aí um sentimento aí de alta do GBP e ele, bandido, fez esse retorno aqui, né? Buscou aqui, ó, a região das médias e agora tá parado aqui, tá? Mostrando aqui, ó, por esses candles aqui, ó, pelo pavio que ele deixou aqui, ó, mostrando a força dos compradores, tá? Então vamos dar uma olhada aqui nos gráficos menores, olha só. Nos gráficos menores nós temos ele aqui, ó, fazendo aqui um fundo duplo, tá? Temos aqui o MACD cruzado para baixo. Isso aqui é bom a gente ficar esperto, tá? Porque o MACD tá cruzado para baixo no gráfico de 4 horas, tá? É difícil ele começar uma alta, né, com o MACD cruzado assim, tá? Nós temos aqui no gráfico de 1 hora, tá? No gráfico de 1 hora tá beleza, ele tá com o MACD cruzado para cima, tá ok? Fez um fundo duplo, tá? Aqui tá interessante, tá? Então é possível então que o GBP ele faça uma possível acumulação aqui. Vamos ficar aguardando, tá? Se ele vai fazer uma acumulação, tá? Para o gráfico de 4 horas fazer o alinhamento aqui do MACD, vamos ficar observando porque tá estranho esse comportamento aqui, ó, do MACD cruzado para baixo, tá? No gráfico de 4 horas. Então, para confirmar realmente uma alta do GBP, eu gostaria que o MACD estivesse cruzado para cima no gráfico de 4 horas, alinhando com o gráfico de 1 hora, tá? E alinhando com o gráfico de 1 hora. Aí sim fica interessante, tá? Nós temos aqui, ó, o gráfico de 15 minutos, já cruzou para cima. Então, galera, vamos ficar de olho aí no GBP/USD, porque eu quero me posicionar nele, tá? Comprado. Eu quero ficar nele comprado, tá? Porque ele tem espaço para subir bastante. Olha aqui, ó. Olha só, ele tá nessa região de resistência aqui, ó, dessa linha de tendência de baixa, uma LTB. Olha só o MACD no gráfico semanal com a mais linda cruzado para cima, tá? Nós temos então aí um cenário muito interessante pro GBP, né, de alta. Então presta atenção, galera, presta atenção que isso aqui pode dar uma oportunidade muito show, muito bacana mesmo, tá? Em tempos menores aí, começando aqui pelo gráfico de M15, olha só, tá? Ele já fez aqui um fundo, já fez aqui mais 2 fundos aqui, tá? Ele tá trabalhando essa região aqui, tá? Ele começar a subir essa região aqui, ó, já fica atento porque o GBP pode dar aí uma alta bem interessante, ó. Aqui, ó. Deixa eu marcar aqui umas linhazinhas aqui pra gente ter uma ideia, tá? Oxe, vamos lá, ajuda aí. Ó, aqui, ó. Tá, ele rompendo essa linha aqui, já se liga que ele ainda pode subir e subir bastante, tá? Agora, ele ficar trabalhando aqui dentro desse triângulo aqui, ó, dentro dessa acumulação, se ele começar a acumular nessa região aqui, então você deixa ele trabalhar, deixa ele fazer o movimento até ele tomar uma decisão, se vai romper para baixo, vai romper para cima, tá? Mas se liga porque ele pode subir, tá? Se liga que ele pode subir e já se posiciona aí, tá? Vamos lá pro próximo então, vamos. Próximo aqui então nós temos o Audi. Vamos dar uma olhadinha no Audi, como é que tá o comportamento do Audi então. Os vendedores saíram, diminuindo as posições, com os compradores até aumentaram um pouquinho, tá? Vamos dar uma olhada aqui, né, no nosso índice de porcentagem aqui, ó. Os compradores aumentaram 1%, tá? Os vendedores saíram, tá? O que deu mais um pouco de força para esse 1% aqui do Audi. O volume dele diminuiu 3%. Nós ainda temos um viés de alta de 80% do Audi,
tá? Enquanto os vendedores aqui estão a 20%. Temos uma diferença entre os dois aí de 106%. Nós temos aqui então os compradores acima da média 18%, enquanto os vendedores estão abaixo da média 10%. Eles fecharam o total de posições líquidas deles aí a 77.194, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico do índice do áudio USD, como se passa, olha aqui. Aqui tá interessante porque ele vai subindo cada vez mais, então a gente tem um comportamento aí, tá, de uma possível alta, tá, do áudio, tá? Mas nós estamos olhando aqui também, tá, e podemos observar o comportamento dele aqui, ó, nessa região. Aqui o áudio. Olha só o que ele fez aqui. Ainda foi buscar mais os stops da galera que estava comprada aqui, tá? Estopou mais ainda a galera, tá? Tá vindo para essa região aqui, ó, do rompimento que ele fez, ó. Ele rompeu aqui o nível de 100%, tá? Agora ele já vem voltando para essa região aqui, ó, tá? Do nível de 100%, onde ele pode encontrar aqui um suporte, tá? Para continuar aquela característica que ele vinha fazendo, tá? Porque ele dava o sinal de compra, de que ia subir, voltava, estopava a galera, depois sim ele subia, tá? Então, vamos ficar observando aqui porque o viés é de alta devido ao fato dele estar trabalhando dentro desse canal, ó, trabalhando dentro desse canal aqui. Então, viés de alta do Audi USD, tá? Do Audi, tá? E a partir daqui já tá chegando numa região interessante para começar a comprar, porque comprar mais barato, aí que é o sinal, aqui que é a lógica do negócio, tá? O preço tá caindo, vamos vender, tá? Beleza, vamos vender, tá? Mas ele tá chegando numa região de suporte, tá? Onde ele já teve características bem parecidas, aqui ó, característica de queda, tá? Depois uma alta, característica de queda, depois uma alta, característica de queda, depois uma alta. É possível que ele faça isso aqui. Vamos dar uma olhada lá no gráfico do áudio USD, vamos lá. Aqui galera, áudio USD, olha só onde é que ele tá, olha onde ele parou, olha onde ele deixou o martelo, bem nessa região aqui, ó, de 261,8% de Fibonacci, tá? Está abaixo da média de 72 períodos, tá? Ó, por enquanto é uma região de suporte, tá? Onde ele bateu, nós temos aqui, ó, um indicador do MACD cruzado para baixo, tá? Um sinal de alerta, tá, ok? Que mais? Aqui, ó, vamos analisar. Ele tá nessa região de suporte, ele tá abaixo da média, tá? É possível que aqui ele já venha encontrar um suporte. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico de 4 horas. Ó, deixou também um martelo aqui no gráfico de 4 horas. Deixou aqui mais uns 2 martelos aqui, também nessa região. Aqui é interessante o que? A gente observar, tá? No gráfico de 4 horas ou até no gráfico de 1 hora, o comportamento dele. Caso ele venha subir realmente, ele precisa romper então isso aqui, ó, tá? Ó, ele precisa romper essa região. Ajuda aí, filho. Tá, ele precisa romper então essa linha de tendência de baixa. Ele rompendo isso aqui, rompendo essa média, beleza, se posiciona e já coloca stop no lucro, tá? Não marca bobeira, coloca stop no lucro, porque nós temos aqui, olha só o indicador bacana aqui, ó, o MACD no gráfico de 1 hora cruzado para cima, tá? Então é possível que ele faça um cenário, né, de alta aqui, já com esse comportamento aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui no 15 minutos. O 15 minutos ele cruzou, mas já voltou, tá? Tá indeciso, tá? Então você só vai ter realmente uma confirmação após o rompimento dessa região, tá? Ele ainda tá trabalhando aqui, ó, dentro desse triângulo, tá? Então não faça nada enquanto ele estiver dentro desse triângulo aqui, não faça nada, tá? Espera ele sair dessa acumulação aqui. Se ele romper para baixo, você sabe que lá no gráfico diário, no gráfico de 4 horas, ele ainda vai cair mais, tá? Ele ainda pode cair mais, tá? E aí ele vem buscar um pouco mais abaixo, tá? Uns níveis mais baixos, tá? E aí você toma aí, pela sua análise aí, o que você acha melhor. Se vai entrar vendido, tá? Se ele romper aquela região, ou se você vai ficar aguardando ele sentir mais alguns suportes aqui, tá? Começar a acumular para começar a alta. Então você analisa bem o que você vai fazer aí no áudio USD,
tá? Mas eu estou voltado, com os olhos voltados para alta do áudio ST, tá? Então vou ficar observando aí, tá? Mas eu vou ficar olhando ele aqui no gráfico de 15 minutos, esperando ele romper essa linha. Ele rompendo, então essa linha aqui, aí eu já começo a me posicionar no áudio, tá? E já tento colocar o stop no lucro, tá? Para deixar ele continuar a subida, tá ok? Aí que tá interessante ele fazer então esse movimento, tá? Se ele cair eu não vou fazer nada, eu não quero pegar ele vendido aqui. Não quero pegar ele vendido nessa região aqui, apesar de que ele tem esse comportamento aqui, ó. Ele pode ter esse comportamento aqui, ó. Aqui é uma região de Fibonacci que ele fez, ó. Tá, ele chegou nessa região aqui, ó, de 100%, tá? Ele subiu, foi lá, voltou o 100%. Ele rompendo então essa região, ó, rompendo essa região aqui para baixo, ele pode vir buscar esse nível aqui, ó, de 161,8%. Que coincide com o nível de alta, tá? Da outra Fibonacci, tá? É esse outro nível aqui, tá? Então é aguardar para ver o que vai acontecer realmente, tá ok? Aí até de repente eu mudo de opinião aí e venha me posicionar na venda caso ele começar a romper então esses fundos aqui, tá? Porque eu até já planejo então que ele venha buscar esse nível aqui, ó, de Fibonacci. Por quê? Tem o gráfico de 4 horas, um MACD para baixo. Tem o gráfico diário, então começando o cruzamento para baixo, tá? Eu tenho o gráfico de 1 hora cruzado para cima, mas então seria interessante ele tá cruzado para baixo. Eu tenho o gráfico de 15 minutos aqui, ó. Ele tentou fazer o cruzamento para cima, já voltou, tá? Então indicando aqui uma indecisão, tá? Só o que tá atrapalhando aqui, ó, para eu me posicionar na venda esse MACD aqui, ó, do gráfico de 1 hora, tá? Que tá sinistro. Tá sinistro, então vou ficar observando aí, caso ele venha fazer então o cruzamento para baixo, aí sim vai me confirmar o que? Os tempos gráficos M15, H1, H4 e gráfico diário para baixo, aí sim tá interessante, tá? Então veja que o negócio não é fácil, então você tem que estudar bastante para não se atrapalhar, tá ok? Vamos lá pro próximo, galera, vamos pro próximo. Próximo aqui é o CAD, vamos lá para o canadense. Olha aí, o canadense então aí teve os vendedores diminuindo, os compradores aumentaram, depois do ponto de cruzamento aqui, ó, que foi o ponto de reversão, tá show, tá? Estão se afastando cada vez mais, tá? Isso é interessante, tá? Nós temos aqui, ó, os vendedores diminuíram suas posições 33%. Os compradores aumentaram suas posições 2%. Temos aí um viés de alta do CAD, tá? 79%, enquanto os vendedores estão a 21%, tá? Eles estão aí se afastando cada vez mais, então tem aí uma diferença de 127%. Os compradores estão acima da média 29%, enquanto os vendedores estão 34%. Total de posições líquidas eles fecharam aí 74.605, tá? Vamos dar uma olhada aqui no gráfico do SDCAD. Show, galera, aqui o gráfico do CAD, do SDCAD, indica para nós aí mais queda, tá? Já rompeu esse fundo, rompeu essa região aqui, ó, de acumulação que ele vinha fazendo, de consolidação, tá? Ele já distribuiu o que precisava distribuir, agora vem de novo numa queda, tá? Vem de novo numa queda. Nós temos aqui o nosso indicador aqui, ó, mais vermelho, mais queda, tá? Então a gente pode esperar alguma coisa do CAD, tá ok? Olhando aqui no índice do CAD, vamos dar uma olhada aqui, vamos ver se é esse aqui. É esse aqui mesmo. Ó, olhando aqui no índice do CAD, realmente ele fez aquela correção saudável que ele deveria fazer, está dentro da região das médias, está no suporte, após o rompimento virou suporte, muito interessante, deixou um candlezinho aqui, ó, com um pavio aqui embaixo, indicando uma força dos compradores. Ainda é negativo, mas tudo bem, tá? A gente pode ter aí nos próximos aí já alguns candles aí positivos, tá ok? E a partir daqui, galera, o que eu espero é que o preço comece uma alta, para buscar aquele nível lá de 160,8%. Aqui tá interessante, tá? Tá interessante começar a se posicionar, tá ok?
Vamos dar uma olhada lá no gráfico, vamos lá. Ó, o SDK, onde é que ele tá? Tá aqui bem na região das médias. Eu tô com uma média aqui de 72 períodos. Deixa eu colocar aqui uma de 42 pra gente dar uma olhada. 42 tá bem aqui, ó, bem na média de 42, tá? Já senti uma resistência, tá aqui, ó, na região aqui de 100% de Fibonacci, tá? É uma linha importante Fibonacci, onde que no passado ele encontrou um suporte, continuou, né? Suporte, aí ele rompeu, agora já virou resistência aqui, ó, tá? O MACD ainda tá para baixo, tá? Vamos ficar observando se ele vai cruzar, tá? Mas ainda aqui o CAD pode encontrar o cenário aqui, ó, de queda, tá? Ele ainda pode encontrar aqui a resistência nessa região e começar a queda, tá? Olha só, os candles que ele já deixou aqui, ó, com pavio, tá? Pavio bem grande, mostrando aqui, ó, que os vendedores já começaram a se identificar nessa região aqui, começaram a bater aqui, tá? Fazendo com que o SDK tenha uma possível queda, tá? Vamos dar uma olhada aqui no gráfico semanal, como é que tá? O gráfico semanal ele ainda tá bem distante das médias, tá? Isso aqui também é importante a gente observar, tá? Porque com essa queda toda que ele fez aqui, ele não teve ainda uma correção bem relevante aqui pelo gráfico semanal, tá? Ele fez o rompimento aqui, ó, dessa região aqui de Fibonacci, voltou para encontrar uma resistência, tá? Mas ainda está afastado das médias, tá? Então a gente ainda pode ter um comportamento do SDK trabalhando nessa região. Para quê? Para que o preço venha buscar as médias ou as médias venham buscar o preço, tá? No gráfico semanal. No gráfico diário, então, o preço já buscou as médias e as médias já buscou o preço. Então ele está dentro dessa região aqui muito interessante. Vamos ficar observando aí para a próxima semana se o SDK vai continuar a queda realmente, tá? Então aí você já começa a prestar atenção nessa região para ter uma posição interessante. Deixa eu colocar aqui uma linha, ó, linhas aqui porque a gente pode traçar. Tá aqui, ó, aqui, ó, perceba que ele tentou romper, já voltou para baixo. Tá aqui, ó, gráfico de 4 horas, vamos ver. Ó, ele tentou romper, já voltou, deixou. Olha só que estrela cadente que ele deixou aqui, ó, nessa região. Ó, tá aqui, ó, pimbar, estrela cadente, mesma coisa, tá? Martelo, tem gente que fala que isso aqui é martelo, tá? Beleza, não importa. O importante é o sentimento que esse candle deixou aqui, ó. Tá? Aqui os vendedores entraram nessa região aqui, tá? Logo em seguida já teve um candle negativo, tá? O MACD tá cruzado para cima, ele oh, galera, eu tenho que editar os vídeos, só um pouquinho. O pessoal fica me perguntando por que eu não faço live aí ao vivo, tá? Porque eu não faço aí os programas aí, eu não gravo ao vivo. Gente, eu falo tanta besteira que vocês não tem ideia, que eu dou risada de mim mesmo, tá? De tanta besteira que eu falo, tá? Eu me enrolo com minha própria palavra, do jeito que eu falo. Não dá, fazer ao vivo não tem como, tá? Não tem como. Então eu tô gravando aqui, eu tô cortando muita coisa desse vídeo porque eu já falei tanta besteira, tá? Eu já engalei tantas vezes aqui, tá? Com minhas palavras que não tem como, vocês não têm ideia, tá? Eu dou risada de mim mesmo, tá? De tanta besteira que eu falo aqui, ó. É que nem o SDJP, aquele carinha que só tá olhando eu fazer aim aqui. Tá, mas prossiga, vamos em frente. Tá, eu tava olhando aqui no gráfico então, de 4 horas, deixa eu recapitular aqui. Tá, no gráfico de 4 horas, o MACD cruzado para cima, nessa região aqui de resistência, tá? Eu tenho ele aqui no gráfico de 1 hora, ele para baixo, tá? Uma região de resistência, ele pode começar a voltar, aqui ele pode começar a voltar. Dentro do gráfico de 4 horas, essa região que ele fez aqui, esse comportamento que ele fez aqui, ele pode começar a ter uma queda, tá? Não necessariamente ele venha romper de uma vez, então essa região aqui para ele começar a subir. No gráfico diário também, mesma coisa. Então ficar prestando atenção, porque a partir daqui ele pode ter uma correção, pode ter uma queda, tá? Para depois começar a subir ou começar a cair, não importa, tá? Mas o importante é que ele venha fazer agora, tá? Então, no relatório COT nós temos ele indicando para baixo, no índice também nós temos ele indicando para cima, tá? O CAD, né, indicando que ele pode subir,
Então no gráfico aqui, ó, do SD-CAD a gente pode ter então uma queda, tá? Então vamos lá pro próximo, vamos. Próximo aqui então, galera, o NZD. Vamos dar uma observada aqui no NZD. Olha só, o NZD, então a gente tem aqui os compradores diminuindo, os vendedores também diminuíram, tá? Olha aí. Tivemos aí uma diminuição maior aí dos vendedores, 14%, enquanto os compradores diminuíram 4%, diminuíram também o volume para 8%, um viés de alta, nós temos aqui um viés de alta, tá, do NZD, 61%, tá, os vendedores estão 39%, eles estão com uma diferença aí de 121%, tá, os compradores estão aí abaixo da média 35%, enquanto os vendedores estão aí acima da média 34%. Fecharam um total de posições líquidas aí de 8.053. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico do NZD USD. Bom, galera, depois que ele fez essa queda aqui, tá? E eu tinha comentado até que no gráfico semanal do NZD USD ele tá dando aí um possível comportamento de alta. Aqui ele já deixou, olha só, um comportamento de reversão. Aqui ele já começou a se posicionar, tá? Fazer um movimento de alta, tá? Eu estava observando esse comportamento aqui, uma correção dessa alta que ele fez aqui, tá? Ó, fez essa alta aqui, ele fez uma correção e aqui ele já começa a dar um sinal de uma possível continuação, tá? Dessa tendência de alta, tá? Então nós temos ele aqui, ó, tá, completamente verde, indicando alta, tá, o NZD, tá, por mais que ele tenha feito essa correção aqui, indicando alta. Então eu vou trabalhar com ele lá pelo gráfico semanal. Vamos dar uma olhada no índice primeiro, vamos lá. O índice do NZD, chega aí, meu filho, tá, o NZD é esse aqui, ó, ele caiu, veio buscar esse fundo aqui, tá, chegou nesse fundo, sentiu o suporte aqui, fez a alta, tá? Voltou, tá? Voltou aqui no gráfico diário, beleza? Ó, e aqui é que tá. Que lado ele vai? Ou ele sobe ou ele desce, tá? Eu vou continuar observando esse comportamento que ele vem fazendo, tá? Força maior aqui, ó, de alta. E perceba que ele trabalha dentro de um triângulo também, ó, aqui, ó. Então ele pode ainda, como ele sentiu suporte nessa região, já bateu uma vez, bateu duas vezes, aqui ele pode começar uma alta para quê? Para buscar esses níveis aqui, ó, tá? Níveis superiores desse triângulo, tá? Então ele pode vir buscar essa região aqui. Muito interessante, porque vai fazer com que o NZD lá no gráfico, deixa eu mostrar para vocês lá no gráfico, aqui, vai fazer com que o NZD comece a subir, tá? Olha só o comportamento dele. Ó, aqui, tá? Mas olha, é muito interessante. Nós temos aqui o MACD cruzado para baixo no gráfico diário, tá? Isso aqui para uma queda, isso aqui é um espetáculo, tá? Uma queda. Nós temos aqui no gráfico semanal o MACD cruzado para cima, tá? Essa situação aqui, esse comportamento aqui que eu tava de olho, tá? Vamos ficar observando porque ele teve uma queda, realmente, ó, ele teve uma queda essa semana, caiu, tá? Ó, caiu. Chegou nessa região de suporte, tá trabalhando aqui, vamos ficar observando, ficar olhando o que ele pode fazer, tá? Ó, aqui é o detalhe, ele rompendo então esse fundo, vou olhar aqui no gráfico de 4 horas que é mais interessante, é o MACD cruzado para baixo, temos aqui no gráfico diário o MACD cruzado para baixo, temos aqui no gráfico de 4 horas o MACD cruzado para baixo, tá? Temos aqui no gráfico de 1 hora o MACD cruzado para cima. E aqui é que está o porém. O preço rompendo então essa linha, ó, esse fundo, fez uma, duas vezes, bateu. Ele vindo aqui para romper esse fundo aqui, nós já possivelmente teremos o MACD cruzando para baixo de novo. Então nós teremos aqui três times diferentes, tá indicando o mesmo lado. Gráfico de 1 hora, gráfico de 4 horas, gráfico diário indicando queda. Aí sim nós teremos então o NZD, o USD em queda, tá? Então podemos perceber isso aqui. Agora
no gráfico de 1 hora, ele rompendo essa região, ó, aqui, rompendo isso aqui, ele pode começar a se caracterizar uma alta, tá? Porque o MACD já cruzado para cima. Aqui o gráfico de 4 horas, o MACD pode começar a fazer uma curva para uma alta, tá? E o gráfico diário, tá? Por mais que esteja para baixo, tá? Pode dar um espaço dentro dele para que os preços menores venham trabalhar, tá? Numa alta, tá? Para que ele venha buscar então essa região aqui, ó, desse triângulo, tá? Essa região da linha de tendência de baixa, tá? Então é isso que pode acontecer. Então você presta atenção, tá? No NZD-USD, que ele pode ter esse comportamento aqui, tá ok? Bom, ele rompendo para baixo, então a gente sabe que ele vai cair, pode cair até essas regiões aqui. Ele rompendo para cima, essa região aqui, ó, lá no gráfico diário, olha só onde é que tá a média, tá? Aquela linha de tendência que eu botei. Tá? Ele rompendo aquela linha, então ele pode começar uma característica de alta para chegar nessa região aqui, tá? Então vamos ficar de olho então no NZD-USD para essa característica dele e esses comportamentos, tá? Durante a semana. Vamos lá pro próximo. O próximo aqui então, galera, é o CHF. Ó, o CHF, os dois trabalhando juntos, tá? O que um faz, o outro faz também, onde a vaca vai, o boi vai atrás, tá? Então tá assim, vamos dar uma olhada aqui no nosso índice de porcentagem, tá? Do CHF tá assim, ó. Os compradores subiram 11%, os vendedores subiram 12%. Nós temos aqui o nível parelho, o volume deles também subiu 12%, tá? Eles estão numa diferença aqui de 119%. Nós temos os compradores acima da média 14%, os vendedores acima da média 14%, e eles fecharam o total de posições líquidas negativo 1862, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico do SDCHF aqui, ó. Tá uma característica de alta, ele já tá saindo dessa consolidação, subiu, mas ainda trabalhou parelho, né? Com base aqui no último relatório que nós tivemos, tá? O último resultado. Ele tá parelho, tá? Não subiu, não teve uma alta significante aqui, tá? Vamos dar uma olhada no índice do CHF, como é que tá o comportamento dele. Aqui, ó, o índice do CHF. Que comportamento tá ele aqui, ó? Sentiu então o suporte aqui nessa base aqui, ó. O preço trabalha de lado. Feio esse gráfico. Então ele tá trabalhando nessa região. E aqui ele já sentiu o suporte, ele pode voltar a buscar então esse nível aqui, ó, daquele último topo que ele fez. Então ele pode voltar lá. Como ele vem trabalhando de lado, tá? Ele vai lá, sobe, volta, desce, sobe, volta. Então é possível que ele faça também esse comportamento aqui, tá? Sentiu o suporte aqui, ele pode vir buscar então essa região, ó, essa região de topo, tá? Tem regiões de Fibonacci aqui onde ele pode vir buscar, tá? Caracterizando então aqui uma possível alta do CHF. E o que a gente pode ver lá no gráfico do CHF? Vamos lá olhar. Bom, olha o CHF aqui como é que tá, característica dele, tá? O CHF subindo, a gente pode ter uma queda, então aqui, né? Então ele já veio numa região aqui, ó, onde ele deixou um topo, tá? Eu já coloquei aqui uma linha de tendência de baixa nessa região, tá? Ele tentou buscar aquela região lá em cima, tá? Mas nem chegou a passar esse nível de resistência, tá? Ó, que é esse caixote aqui, ó, esse caixote ele vem trabalhando já, tá? Fazem dias que ele vem trabalhando aqui, semanas que ele vem trabalhando nesse caixote aqui, ele rompendo então esse nível aqui, ó, uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, ele rompendo isso aqui para cima, então a gente tem aí ele subindo, tá? Deixa eu fazer uma projeção aqui, ó, fazer uma projeção. Tá? A projeção dele é que ele venha buscar então esse nível aqui, ó, primeiro nível aqui, segundo nível aqui, tá? Ele rompendo para cima, tá? Caso ele não queira fazer essa alta, tá? Porque tem níveis de resistência aqui para ele, tá? Então ele pode fazer então continuar uma queda para buscar de novo esse nível aqui,
tá? Porque nós temos lá o CHF trabalhando, acumulando naquela região, tá? Então ele pode vir buscar de novo esse fundo aqui, tá ok? Não necessariamente porque ele tenha feito esse fundo duplo aqui, até nem foi fundo duplo, foi um fundo triplo, tá? Mas alguém pode considerar isso aqui como fundo duplo, tá? E aqui um W também, ó, olha só, um W, tá? Então não necessariamente por ele ter feito esse fundo duplo aqui, tá? Ele vai romper então essa região para continuar uma alta, tá? Ele ainda pode voltar aqui para baixo, tá? Então vamos ficar observando. Nós temos um MACD cruzado para cima, tá? O que pode dar um cenário de alta, é possível, tá? No gráfico semanal, vamos ver como é que tá o gráfico semanal. O gráfico semanal dele tá um viés de baixa. Aqui que tá o que do negócio? Ó, onde é que ele tá? Fez um candle aqui, ó, fechou a semana num candle negativo numa região de média móvel. Temos o MACD cruzado para baixo, tá? E aqui um cenário é um viés de baixa no gráfico semanal, tá? Essas linhas todas que eu tracei aqui, ó, indicam aqui, ó, as resistências onde ele bateu, tá? Então a gente tem aqui no gráfico diário possível região de resistência aqui onde ele tá e ainda pode cair, tá? Vamos dar uma olhada aqui no gráfico de 4 horas, ó, o gráfico de 4 horas tá assim, ó, o gráfico de 4 horas, ele caiu, sentiu então, sentiu a resistência nessa região, caiu, voltou para as médias, tá? E para a próxima semana vamos ficar observando, caso ele venha fazer então o rompimento desses fundos aqui, o MACD já cruzado para baixo, ele pode buscar alguns níveis aqui embaixo, tá? Vamos lá, vamos ficar de olho, ok? Próximo aí a prata, vamos lá dar uma olhada no COT antes da gente olhar a prata. A prata é o seguinte, ó, prata, os vendedores aumentaram suas posições um pouquinho. Deixa eu olhar, eu tenho que olhar lá na porcentagem, que olhando assim, deixa eu ver. Não aumentaram muito não, tá? Até diminuíram um pouco mais aqui, ó, pelos números aqui, ó. 31.844, 31.500, diminuíram, tá? Os vendedores que diminuíram um pouco, os compradores que diminuíram um pouco mais, tá? Foram os compradores que diminuíram suas posições, tá? Então a gente pode observar lá, no nosso aqui, nosso índice aqui de porcentagem. Ó, os compradores diminuíram 8%, os vendedores diminuíram 1%, tá? O volume deles aqui diminuiu 6%, nós temos um viés de alta ainda, tá? Da prata, 74%, tá? A diferença deles aí, 89%, nós temos aqui os compradores abaixo da média 2% e nós temos aqui os vendedores abaixo da média 39%. O total de posições líquidas deles, eles fecharam aí 60.260, tá? E a gente pode olhar aqui, ó, no nosso gráfico da prata, ainda queda, tá? Ainda queda, correção, tá? Depois de toda essa alta aqui, correção. Nós temos aqui o nosso indicador indicando aqui, ó, a alta, tá? Setas para cima, ele tá verdinho, tá bonito, tá? Depois desse ponto de reversão aqui, ele tá assim, tá ok? Mas nós temos aqui, ó, a correção dentro dessa alta que ele fez aqui, ó, a correção. E o que pode indicar para nós lá no gráfico, tá? Uma queda um pouquinho maior, tá? Da prata. Vamos lá observar. Aqui, galera, olha só. Tá? A prata fazendo então esse comportamento. Lembra semana passada que eu tinha comentado, né? Que ele vinha fazendo então alguns comportamentos assim. Ele subia, voltava no 100% e depois que rompia ao 100%, ele buscava um nível de 161,8%. Olha só, já rompeu 100%, tá? Interessante a prata que pode vir buscar esse nível aqui, ó, tá? Pode chegar nessa região aqui, tá? Ó, pode chegar nessa região aqui de 161,8% para a próxima semana. Então, fica de olho aí na prata. Essa quedinha interessante que ela fez aí, tá? Ó, pode vir buscar esse nível aqui. Deixa eu ver aqui, no gráfico de 4 horas nós temos um MACD cruzado para baixo. O gráfico diário, então ele tá, como ele é um pouco mais lento, então ele não tem cruzamento ainda, tá? Mas ele tá para baixo aqui, ó, a média rápida, tá? E no gráfico de 1 hora, vamos ver como é que tá. O gráfico de 1 hora ele já tá querendo começar um cruzamento, tá? Então fica de olho aí, tá? Uma possível
quedinha aí da prata até esse nível aqui, tá ok? Muito interessante, tá, a prata. Vamos lá no Gold, vamos lá no COT primeiro. Bom, o Gold, galera. Gold tá assim, ó. Compradores saíram das posições, os vendedores também saíram um pouquinho, tá? Vamos dar uma olhada aqui no nosso indicador de porcentagem. Olha só. Compradores saíram 8%, vendedores saíram 4%, total de volume diminuiu 7%. Nível de força deles 77% dos compradores, enquanto os vendedores está 23%. Temos a diferença de 90% dos dois. Os compradores estão acima da média 10%, os vendedores estão abaixo da média 17%. Total de posições líquidas deles está 212.594. Tá show. Aqui é liquidez pra caramba no Gold, hein? Liquidez pra caramba, tá? Nós temos aqui então um gráfico bem parecido com a prata, tá? Aqui, comportamento, viés dele de alta, tá? Ó, teve essa alta toda que ele fez aqui, agora uma correção saudável, muito interessante que ele faça essa correção. Lá no gráfico a gente vai ter então essa característica aqui, vamos lá olhar. Maravilha, olha só a correção, depois que ele veio nessa região aqui ó, de resistência, ele deixou então esse pin bar, uma estrela cadente ou martelo invertido, não importa, tá? Ele deixou esse candle aqui, bem nessa região de resistência, agora começou a correção, tá? Semana passada eu até comentei que ele poderia sentir, né, um suporte nessa região, nesses topos que ele deixou aqui, ó, onde ele trabalhou também bastante aqui para romper, tá? Ele até sentiu, olha aqui, ó. Ele até sentiu aqui um suportezinho nessa região, fez uma alta, mas começou de novo uma queda, tá? Começou de novo uma queda e ele vem buscando então esse nível de Fibonacci aqui, tá? No gráfico de 4 horas, vamos ver como é que tá o comportamento dele aqui no gráfico de 4 horas, ó. Caindo, tá? Vem caindo, vem buscando aqui os níveis mais baixos, tá? Então, para a próxima semana a gente pode ver o Gold caindo um pouco mais, tá? O que indica para nós aí, tá? Que a gente tenha aí uma correção dele até um nível próximo aí dessa região de Fibonacci aqui, ó, tá ok? Mas nada impede que ele já sinta uma região de suporte nessa região onde ele tá e comece a voltar a subir, tá? Vamos lá pro próximo, o SP500, vamos lá olhar o SP500. O SP500 aqui, galera, tá os dois aí trabalhando de lado. Nós tivemos aí um leve aumento aí dos compradores. Os vendedores aqui aparentemente diminuíram. Vamos dar uma olhada lá na porcentagem também do SP500, ó. Compradores aumentaram 2%, falei 2%. Os vendedores diminuíram 1%, o aumento de volume em 1%. Nível de força aí deles aí tá parelhinho, tá um pouquinho a mais aí dos compradores, tá? Temos aí uma diferença dos dois aí de 118%. Os compradores estão a 5% acima da média, os vendedores estão a 7% acima da média. Eles fecharam o total de posições líquidas deles aí essa semana aí a 119.718. Nós temos aqui o gráfico do SP500, ó. Teve um pouquinho de alta, tá? Depois de uma quedinha que ele teve aqui, ó, uma quedinha, caiu bastante aqui, né? Pelo nosso gráfico aqui, a gente tem aqui uma volatilidade maior, né? Do movimento, tá? Do SP500, e agora ele já fez uma alta, tá? Essa semana, então a gente pode observar no gráfico, tá? O que pode acontecer. SP500, galera, olha só sobe, tá? É um ativo muito interessante para você ter posições aí a longo prazo, tá? Muito interessante, tá? Tipo assim, tá? Se você tem a oportunidade de ver o SP500 retornando nas médias, é um ponto interessante para você comprar, tá? Por quê? Porque você vê aqui o ativo, né, ao longo do tempo. Olha só quantos candles aqui, ó. Desde daqui, ó, ele começou a subir, ó, desde daqui, ó. Olha só, ele tá aqui a quantos candles aqui? 230 candles diários, 230 dias, só sobe, já subiu aqui mais de 2.500 pontos, olha aqui, tá? Então se a gente olhar aqui no gráfico de 1 hora, olha aqui,
interessante, ó, no gráfico de 1 hora ele fez uma quedinha, tá? E você comprou aqui, ó, você se posiciona aqui, ó, olha aí, tá? Nesse P500 aí, ó, 260 pips ou pontos, tá? Tá aí, ó, tá? 250 pontos, tá? Ele sobe, muito interessante, tá? Você pegar um ativo assim, ó, para ter algumas posições líquidas, tá? Para manter aí, ó, tá, sua carteira aí a longo prazo, tá? Interessante também que você tenha estratégias assim a longo prazo, porque vai fazer com que o seu capital vá aumentando cada vez mais, tá? Aqui onde ele tá, essa região não é interessante para comprar, porque a qualquer momento ele pode fazer uma correção, tá? A qualquer momento ele pode fazer a correção para as médias, então você vai estar comprando no topo, então não dá, né? Não dá, olha só, tá? O movimento que ele fez, bonito, dá muito bonito, tá? O movimento que ele fez, mas aqui você não vai comprar, não compra aqui, espera ele voltar, tá? Espera ele voltar. Muito ainda arriscado, mas você pode até ver o comportamento dele aqui em tempos menores, tá? Para vender no risco, aí sim, tá? Você sabe, pô, ele tá subindo, tá? Não sei o quanto que ele vai subir, tá? Mas se ele voltar, começar a corrigir, eu sei que possivelmente ele pode voltar nas médias, tá? Não é certo que ele faça isso, mas ele pode voltar nas médias. Aí se de repente você conseguir segurar uma vendinha aqui, tá? Caso ele comece a ter o comportamento aí de venda, tá? Você conseguir segurar uma venda no risco até as médias dele, beleza, tá? Beleza, mas lembre-se, tá? Que o cenário dele no longo prazo é alta e ele vai continuar subindo, tá? Temos aqui de novo uma aqui de já cruzando para cima, ó. Olha aqui. Aqui ele cruzou para baixo, nem teve queda, tá? Nem teve, só fez isso aqui, ó, tá? Para corrigir nas médias. E aqui uma aqui de cruzando para cima, indicando que a alta ainda vai ser muito maior. No gráfico semanal só sobe também, ó. A correção mais relevante que ele teve foi aqui, tá? Onde ele caiu. Onde ele caiu aí 2.900 pontos, 3.000 pontos. Ele caiu 3.000 pontos, tá? Fez um fundo duplo e daqui se foi embora, tá? O SP500, galera, só sobe. Então, ficar de olho, tá? Ficar de olho na SP500 aí para você se posicionar legal e ficar aí, né, com posições em longo prazo, tá? Para ganhar dinheiro com esse ativo aqui, ganhar dinheiro com esse ativo, galera, tá? E o último é o petróleo. Vamos dar uma olhada no petróleo, o comportamento dele tá show também, tá show, tá? Vamos lá no corte. Ó, o petróleo tá assim, galera. Os compradores aumentaram um pouco suas posições, vendedores diminuíram, tá? Então o que causa um impacto no gráfico, esse comportamento aqui de alta, não é verdade? Ó, temos aqui então os compradores a 3% de aumento, os vendedores aumentaram 6%. Temos aí um volume, não teve volume, 0%, tá? tá devagar aqui, não teve volume, tá? O nível deles aqui, ó, de força dos compradores 74%, os vendedores 26%, a diferença deles aqui de 109%, os compradores estão acima da média 4%, os vendedores estão abaixo da média 6%, fecharam um total de posições líquidas aqui no petróleo, olha só a liquidez aqui, ó, o volume de 454.108, muita coisa, um volume espetacular no petróleo. Vamos dar uma olhada aqui, tá? Vamos dar uma olhada, olha só, tá? Já teve aqui um aumento de novo, tá? Mais um aumento aqui, tá? No gráfico. Então a gente tem aí um cenário querendo mudar do petróleo, começando a ficar verde aqui, ó, um ponto de reversão. Olha aqui, que interessante. Isso aqui é interessante a gente também ficar de olho, tá? E lá no gráfico, vamos dar uma olhada lá. Aqui, galera, lembram que eu tinha comentado desse triângulo aqui, que maravilha, que bonito que foi? Rapaz, eu peguei essa alta aqui, eu ganhei dinheiro com o petróleo aqui. Eu comentei com a galera no grupo lá. Eu comprei o petróleo, tá? Depois que ele fez o rompimento, tá? Ele trabalhou, deixa eu ver onde é que foi. Ele trabalhou nessa região aqui, ó. Ele começou a acumular aqui, acumulou aqui. E logo que ele rompeu esse nível aqui, ó. Ele rompeu isso aqui, ó. Ó, ele rompeu isso aqui, eu já fui com tudo. Pá, comprei, tá? Ele rompeu isso aqui, eu comprei.
comprei, já botei stop no lucro e deixei ele subir. Galera, que show, que show. Às vezes eu não comento as coisas no grupo lá, pouca coisa falo, tá? Nem tudo a gente fala também, né? Fale a verdade, mas não fale toda a verdade. Eu aprendi isso aí, aprendi isso aí com um cara aí, tá? Então é isso aí, ó. E aqui eu me posicionei, eu até comentei, tá? Eu comprei lá no petróleo, comprei, beleza, tá? E aí ele fez esse movimento aqui, olha aqui, chegou próximo do nível da resistência, mas não chegou, já voltou. Aqui para a próxima semana eu ainda espero que ele suba mais. Deixa eu ver aqui no gráfico de 4 horas, aqui a região que ele tá. Já acumulou de novo aqui eu já posso marcar aqui, ó. Já posso marcar aqui essa região de suporte onde ele tá, ó. Uma regiãozinha de suporte, tá? Ó, regiãozinha de suporte. Tá trabalhando de novo aqui numa acumulação, tá? Então eles fazem isso. Eles fazem uma acumulação, depois dão um estouro. Fazem uma acumulação e dão um estouro, tá? Ele rompendo esse nível de novo aqui, eu já vou me posicionar. Ó, petróleo. Ó, aqui, tá? Ajuda aí, meu filho. Tá, é aqui mesmo, tá? Ele rompendo isso aqui, eu já me posiciono, coloco stop no lucro e deixa aí, tá? É isso aí. Tem estratégia, tem ativos aí para você operar. Aqui, ó, presta atenção, MACD começando a cruzar, tá querendo cruzar para baixo, então fica de olho. Uma correçãozinha do petróleo, que ele pode ter uma correçãozinha maior aqui, tá? Mas no gráfico diário, é um viés dele de alta, e ainda ele pode subir mais, tá? A partir desse rompimento que ele fez aqui, ó, desse triângulo, tá? Ele nem chegou ainda nesse primeiro nível aqui, tá? Que é um nível interessante de resistência. Nem chegou aqui ainda, tá? Então ficar esperando aqui para a próxima semana, é possível que ele ainda faça esse movimento aqui, tá? Tá show, tá show, tá show. Show, show, show. Tá? E é isso aí, né, galera? Acabou, né? Acabou, não tem mais estudo aqui por enquanto. Vou ficando por aqui. Eu não almocei ainda, deixa eu ver que hora é. Tá? É 1h15 da tarde, eu tô gravando. Tô louco de fome. Tá? Ficou show, então, esse estudo, tá bacana. E mais uma vez eu comento, tá? Os links dos grupos vão estar na descrição do vídeo. Se você quiser participar dos grupos, tá? Tem o grupo do WhatsApp, tem o grupo do Telegram, tem o grupo do Facebook. É só acessar aí pelos links, tá? Também tem 2 links aí dos nossos sites, onde você encontra ferramentas. Inclusive essa planilha aqui do relatório COT, que a gente trabalha com ela, tá? Ela vai estar também disponível no nosso site. É só você acessar lá, dar uma procurada nos links, tá? É de graça, você só baixa ela, tá? E usa lá o seu Office. Você pode usar o Office 2010 ou 2013, que ela vai funcionar bacana, beleza, tá? Vai funcionar legal. Caso você tenha alguns probleminhas aí, tá? Na planilha, caso ela dê algum erro, então você entra em contato conosco aí, me procure, tá? Tem o nosso programador também da planilha aí, que pode dar uma ajuda também, tá? A gente tá trabalhando aí para isso aí, tá? A gente tá disponível aí, tá? Para poder ajudar a galera aí. Então participa dos grupos aí e vamos que vamos, galera. Sem estudo não adianta, é difícil. Com estudo já é difícil, sem estudo é pior ainda, tá? Não adianta, não tem fórmula mágica, não tem. A gente trabalha com alguns EAs aí, fazendo alguns testes de EAs, tá? A gente vê aí nos testes, o EA ele faz aí, em um mês aí ele faz 1 bilhão, 1 trilhão, tá? E você coloca na prática, não é a mesma coisa. Você olha aí o vídeo, né, do pessoal aí fazendo ao vivo, tá? Você vê o vídeo assim, ó, pô, o cara conseguiu fazer, tá? Vou fazer igual, e aí você tenta colocar também, faz a mesma coisa, do mesmo jeito e não dá certo. Não dá certo, o resultado é diferente, então não adianta, não tem fórmula mágica, tá? O que dá certo para um às vezes não dá certo para outro. É importante que você estude, que você tenha o conhecimento na ponta da língua, que você tenha o conhecimento na sua mente, que você trabalhe muito bem isso para não ficar dependendo de robô, para não ficar dependendo dos outros, tá? Para que você dependa realmente somente daquilo que você aprendeu, tá? E não dependa de ninguém mais. Então é importante, faça o seu estudo, tá? Faça do jeito que você aprenda, do jeito que você acha melhor, tá? Que talvez não seja igual assim como eu esteja fazendo aqui, mas que você consiga
com algumas bases que a gente está dando aqui, tá, nesses vídeos que a gente faz, que você consiga pelo menos interpretar alguma coisa, tá, e faça do seu jeito, tá, do jeito que você achar melhor. O importante é que você ganhe dinheiro no mercado, tá? O importante é isso, a ideia é que você ganhe, para que você tenha mais lucros do que prejuízos. Então, para isso que eu me esforço para fazer esses vídeos, é por isso que a gente tem os grupos, aonde que lá nos grupos muita galera está se ajudando. Então, a ideia aqui não é vender nada, tá? Não é fazer propaganda de nada, comércio de nada. É simplesmente que você ganhe dinheiro, tá? De alguma forma ou de outra, ganhe dinheiro, tá? Então, galera, bom final de semana para todos aí, curtir esse sabadão e domingão aí e se preparar para a próxima semana. Um abraço, até mais, tchau!